Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Flávia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os espíritos. Ou, no caso aqui, a gente vai entender um pouquinho da formação do espírito, tá? Pelo menos o que a gente tem de informação. Trazendo aqui nosso mentor espiritual, para quem está aqui na casa pela primeira vez, Pai Tomé, e o nosso mestre. Então, vamos lá. A gente vai pegar um dos livros, né, de Kardec, que é a Gênese, e aí ele diz o seguinte para a gente. Todos os elementos da criação estão em relação constante com Deus, do mesmo modo que todas as células do corpo estão em contato com o ser espiritual. Então, vamos fazer uma analogia, gente. Deus, criador do universo, né? De tudo que a gente sabe que não é nossa obra. Ok? Vamos imaginar que nós somos... Uma analogia, né? Nós somos o Deus do nosso corpo. Nosso espírito seria o Deus do nosso corpo. É Ele que vai comandar todas as células do nosso corpo. A partir de um comando dele, de saúde ou de doença, ele faz esse comando. Então, é o espírito. Olha a importância do que eu estou falando. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente traz como pensamento, como conduta, a gente reflete na matéria. Então, nós somos o Deus do nosso corpo. Nós temos esse comando, né? E o que é Deus? Né? Deus, gente, segundo a definição do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, todo o processo de criação é dele, né? Como que a gente prova a existência de Deus? Tudo que não é obra nossa, é obra de Deus. O que é o espírito? É o princípio inteligente universal que povoa o universo. Quando a gente fala em princípio inteligente, a gente tem que pensar que nós, todos nós, quando fomos criados ignorantes. Esse processo de criação do espírito pelo Pai vai fazer com que o espírito, como ainda um princípio inteligente, ele faça um estágio tanto no plano mineral, quanto no vegetal, no animal, até chegar na forma humana. Então, se a gente pensa, às vezes, né? Eu estou com 50, 60, 70, 80 anos, 20, 30... Na verdade, nós somos seres milenares. Nós partimos desde o princípio de inteligência até chegar na forma de espírito. Passamos por um monte de processos de encarnação até chegar no dia de hoje. Então, a gente tem um conhecimento muito grande. Nós temos muita experiência. E, às vezes, a gente acha que a gente não tem experiência nenhuma. Às vezes, a gente age como se a gente não tivesse capacidade de resolver os nossos problemas. Como se tudo que fosse ali fosse pela primeira vez. Às vezes a gente tem que refletir que, sendo espírito milenar, eu tenho condições de parar um pouco, respirar, fazer uma prece, me conectar com o Pai, com o nosso Criador, e tentar buscar essa resposta aqui dentro. E muitas vezes a gente está buscando a resposta do lado de fora. E a resposta, gente, quase tudo, é dentro da gente. Se eu falei que tudo que não é obra do homem é obra de Deus, olha a obra dele. É simplesmente perfeita, é simplesmente maravilhosa. Esse pôr do sol, esse mar, né? A gente vê a grandeza do nosso Pai pela sua obra. E aí vamos imaginar, nós estamos pensando assim, que às vezes o planeta Terra é uma coisa assim, né? O máximo. Na verdade, o planeta Terra é um ponto no universo. Nós não somos só terráqueos, nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência no planeta Terra. Ana Flávia, então pode ser que eu já tenha vindo de um outro planeta, seja um ET, nesse planeta aqui agora. Por que não? Pode ser que sim, que a gente tenha vindo de um planeta em um outro grau de evolução e a gente esteja vivendo essa experiência aqui agora. Nós temos que entender que nós somos um espírito vivendo uma experiência na carne, na matéria. E se a gente está vivendo essa experiência na matéria,
a gente tem que entender que eu preciso acessar todas as minhas informações. Deus não faz nada para que seja para nos agradar. Todos os seres que estão nesse planeta também estão em processo evolutivo. Não somos só nós. São todos os seres vivos. Por isso a gente tem que entender que a gente faz parte de uma teia. A gente não é um ser e todos os outros seres estão ao nosso bel prazer. Ah, Deus colocou um golfinho para eu poder olhar lá e achar ele bonitinho pulando. Deus colocou um cachorrinho para ele poder ficar ali do meu lado, para eu poder acariciar. Não, não mesmo. Todos os seres estão em processo evolutivo e a gente precisa respeitar isso. Então, olha só, aqui é a Via Láctea. Nós estamos nesse ponto aqui da Via Láctea. Tá? Nesse ponto. Quando a gente olha para o céu e a gente vê essa multidão ali, né? Essa imensidão de estrela, né? A gente está vendo só as estrelas que estão aqui, ó. A gente não tem a capacidade de ver a imensidão de tudo que está aqui ao nosso redor. É muito pouco o que a gente vê. Então, há uma pesquisa, né, que acredita que a gente tenha mais ou menos, na Via Láctea, 160 bilhões de planetas. Bilhões. E que se conhece um pouco mais sobre 700. E nós somos um dos 700. Então, dá para entender quando eu falo que a gente é um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra agora? Dá para entender? E como que esse espírito vai ser formado? Jesus já nos deu uma dica. Jesus disse, né, ali o Evangelho de João vem contando para a gente, que ele disse assim, o que é nascido carne é carne e o que é nascido espírito é espírito. Aqui tem uma divisão, gente, que não é tão simples assim, mas foi colocado aqui, ó, espírito, o perispírito e a matéria, o corpo, tá? Só que a gente tem aí, não é uma coisa como se fosse assim, um tubinho dentro do outro. Eles fazem conexões de um com o outro. Mas vamos entender isso melhor. Bom, nós temos o nosso Criador, que é Deus. Deus fez, então, que a gente sabe pelo livro dos Espíritos, princípio inteligente, e nós, seres humanos, desse princípio inteligente, chegamos, então, a espírito. Tá? Todos os outros seres que estão aí estão como princípio inteligente, só nós que somos espíritos. Do lado de cá, é matéria. Do lado de cá é matéria. Então, fluido universal. Quando fala em fluido universal, está falando para vocês de matéria. O fluido cósmico ele é retirado a partir do fluido universal. Então, quando Deus criou tudo que a gente vê, aquele pôr do sol maravilhoso, aquele mar maravilhoso, e tudo que a gente vê, ele retirou do fluido cósmico, que é a matéria. Isso de acordo com os espíritos, tá, gente? Então, nós temos aqui. Vamos dar sequência. Vamos lá. Ficou ruim essa letra, né? O fluido cósmico ele é uma derivação do fluido universal. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui para eu falar com vocês. Tá, o que eu queria dizer aqui, vamos passar aqui. Importância não. O que eu queria dizer para vocês é que quando a gente fala da criação divina e que está tirando todo o processo de criação do fluido cósmico, lembra quando Jesus falou assim, vós sois deuses? Vocês conhecem essa frase? Nós temos capacidade de cocriação. Nós temos um Criador e nós somos co-criadores. Quando a gente fala que a gente é um co-criador, é que tudo aquilo que a gente pensa, a gente está construindo em outro campo. A gente está plasmando e construindo em outro campo. Tudo que eu penso, eu estou em processo de construção. Quando os espíritos atendem aqui, muitas vezes, vocês nem precisam falar nada, que eles já vão falando um tanto de coisa. E às vezes vocês pensam assim, nossa,
não abri a minha boca, e ele falou tudo que eu precisava ouvir. Por quê? Porque está registrado ali. Tudo que você pensa, você vai estar construindo ali. Então, se eu pensar, vocês já devem ter visto o livro, ou visto no cinema O Nosso Lar. Não tem a cidade espiritual em cima do Rio de Janeiro? Como que essas cidades são construídas? A partir de espíritos de elevado grau, que vão pensar em todo o processo de criação e vão criar aquelas construções com o pensamento. Vocês já viram também que aparece lá um umbral? Quando aparece um umbral, é o quê? São pensamentos de baixa frequência, de baixa vibração, que estão criando aquela região. E aí vocês vão pensar assim, Ana Flávia, então é o seguinte, se eu tiver um pensamento ruim, eu posso estar ajudando a criar essas regiões? Sim. E se eu tiver um pensamento super bacana, eu vou estar conectando mais com o meu Criador? Sim. Então pensa, gente, o que a gente quer para a vida da gente quando a gente está pensando em coisa ruim? Mágoa, ódio, ressentimento. Eu vou estar causando uma impressão no ambiente, eu vou estar causando uma impressão que pode chegar a pensamento, pode chegar a distâncias que eles não sabem nem nos dizer. E aí eles possam estar ajudando, então, a construção dessas regiões umbralinas. Ou o que eu posso estar fazendo? De pior ainda, não é só estar construindo. Eu posso estar construindo isso internamente para as minhas células, porque eu sou criador. Eu posso estar trazendo um processo de doença a partir do momento que eu fico com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos, com as minhas angústias. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando que eu estou isenta disso, não, porque todo mundo sente. Somos humanos em processo evolutivo. Todos nós sentimos, em algum momento, raiva, angústia, incertezas. Todos nós. É só quando a gente pensar que Jesus nos disse assim, vigiai e orai. Exatamente para que a gente não caia nessas armadilhas. Tá? Então, eu posso dizer que um fluido cósmico pode ser bom ou mal? Depende. Fluido cósmico é produto. Fluido cósmico é produto. Se fluido cósmico é produto, eu posso ter um produto sintonizando com o meu Criador ou sintonizando com regiões complicadas. O fluido é puro, é de Deus, é divino, fluido cósmico. Da mesma energia que Deus tira para criar tudo de maravilhoso para nós, é da mesma fonte que a gente tira para fazer a nossa cocriação. Então, continuando. Olha só, paramos lá no fluido cósmico, né? Tudo aqui é matéria. O fluido cósmico ele vai dar origem a uma estrutura que chama fluido vital e a matéria, nosso corpo, matéria, madeira, matéria, tudo que é matéria, tá? Fluido vital, gente, fluido vital está presente em todos os seres vivos, todos os seres vivos. Plantinha tem fluido vital? Tem. Se eu quiser me alimentar do fluido vital de uma plantinha, como é que eu faço? Plantinha crua, né? A raiz, cenoura, raladinha, um vegetal folhoso, certo? Eu posso ter ali um animalzinho pertinho de mim, ele pode estar trocando ali para mim o fluido vital? Pode. Eu estou aqui em cima, nós aqui médiuns, estamos dando passe. Nós estamos exercendo o papel de comunicação do nosso fluido vital com o fluido vital dos espíritos ali na manipulação, onde ele pode estar pegando o fluido vital de tudo que é da natureza que a gente precisa receber e está transmitindo para a gente? Pode. Então, por que vocês acham que a gente fica naquela salinha ali antes da gente entrar? Para ficar separado de vocês? Não. A gente precisa estar conectado.
com essa reunião. A gente precisa estar em prece, pedindo a Deus que nos abençoe para a gente fazer o nosso melhor aqui. Essa é a nossa responsabilidade, passar aquilo que a gente tem de melhor para que os espíritos possam trabalhar a favor de nós e a favor de vocês também. E a favor de qualquer espírito que está aqui presente assistindo essa palestra hoje. É muita responsabilidade. Então, fluido vital, eu posso doar à vontade, que não é aquele fluido que vai fazer com que eu vou nascer com uma quantidade de fluido e depois ele vai acabando até eu morrer. Não, o fluido vital a gente vai repondo, recebendo, doando, tá? O que a gente nasce? E a gente recebe de Deus um prazo de validade, né? Fabricação, válido até 2080. Dia 2080 tá bom, né, gente? Bom, todo mundo nasce com data de validade. Todo mundo. Esse é o princípio vital, essa data de validade. Então, quer dizer que, se esse princípio vital ele vai se esgotando, e ele pode se esgotar de uma maneira mais rápida, dependendo das minhas atitudes, pode sim. Mas eu vou ter uma quantidade. Aí ele vai com a barrinha, vai diminuindo. Sabe quando você vai estar lá no tanque de gasolina, vai só diminuindo? Essa é a nossa barrinha. A gente entra na reserva. Mas diz uma coisa, tá? Diz que pela misericórdia divina, se a pessoa tiver muito amor pela outra e ela fizer uma imposição e ela pedir a Deus que abençoe aquela pessoa, eu posso sim pedir ao Pai e Ele prorrogar esse princípio vital. É como se a gente tivesse um tanque de reserva no carro. Misericórdia divina é o nosso tanque de reserva, gente. E olha como que a gente às vezes precisa. E se for um suicida? Ele tinha mais barrinha lá, o tanque estava mais cheio. Desencarnou com 20 anos, suicida. E aí? Pode ser que essa pessoa fique muito tempo ali sem conseguir ir para um outro plano. Vai ter que contar com a misericórdia divina, com os espíritos amigos, para fazer o processo de desenlace para essa pessoa poder seguir o seu caminho. Tá? Se eu juntar tudo, princípio vital, fluido vital, matéria, eu tenho vida. Se eu tiver só fluido vital e não tiver princípio vital, que é a minha gasolina do carro, nada feito. E aí, gente, qual que é o objetivo da encarnação? Por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui? Para evoluir. Exatamente, ouviram, gente? Para evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Evoluir para onde? Para atingir o mais alto. Atingir o mais alto. O mais alto pode ser o quê? Mais próximo do nosso mestre. Nossa, até arrepiei, gente. Está mais alto seria o nosso mestre. É a gente alcançar o nosso mestre. Aqui para evoluir pela sabedoria e virtude, são as duas asas que vai levar o Pai. Muitíssimo obrigada, é exatamente isso, gente. Nosso objetivo aqui, hoje, é aprender para a gente poder trabalhar através da oração, através daquilo que existe em nós, trazer o nosso melhor à tona, confiar na gente, confiar no protetor que vocês têm, confiar na espiritualidade e partir para a ação. Eu não posso evoluir se eu não agir. Jesus sempre perguntou, você quer que eu te cure? Jesus não saiu falando assim, né? Vou te curar, vou te curar, vou te curar. Não é? As pessoas iam até Jesus. As pessoas caminhavam até Jesus. A gente precisa fazer isso, a gente precisa caminhar até Jesus. A gente precisa dar os nossos passos. Eu sei que cada um que está aqui
tem o seu pedido e o seu desejo. Então a gente tem que trazer isso, gente. Somos seres em uma experiência na Terra. Somos seres em processo de evolução. Quem é o nosso governador planetário é Jesus. A gente tem que buscar, é o nosso mestre maior. Mas a gente não pode esquecer do que a gente tem aqui dentro. Ao invés da gente ficar buscando todas as respostas do lado de fora, ou a gente ficar comparando com esse mundo de coisa no Instagram, a gente se perde nesse universo. É preciso silenciar. É preciso, muitas vezes, trazer o silêncio. Para que a gente possa, na nossa mente, conectar, respirar, relaxar e estar com a resposta daquilo que a gente está pedindo. Porque a gente pede muito, mas a gente não escuta. E eu vou me colocar nesse pacote. Às vezes a gente pede, mas a gente não para ouvir a resposta de Deus para nós. Então fez uma oração, pediu, faz uma meditação, relaxa, escuta o que o seu protetor está querendo te dizer. Escuta, que vai te tirar de um monte de enrascado. Então, nosso objetivo é esse abraço maravilhoso que Jesus tem para nos dar todos os dias. É o nosso processo de evolução. Gente, muito obrigada por me ouvir, muita paz, muita luz a todos. E eu gostaria de dizer para vocês que as pessoas que estão na caminhada espiritual, o Livro dos Espíritos é a nossa base, de Allan Kardec. Eu e minha família que está aqui presente hoje, a gente usa no Evangelho no Lar. Nós já finalizamos ele umas 2 vezes. Cada vez que a gente lê, a gente tem um aprendizado diferente. Divaldo diz que Joana de Ângeles mandou ele ler 5 vezes. Cada vez que ele finalizava, mandava ler de novo. Porque a gente tem um aprendizado diferente. Então, é a base, para quem está aí pela primeira vez, ou para quem está querendo estudar, é a base. E a gente tem ele aqui na biblioteca, e toda a sequência, tá? Para quem quiser, tá bom? Uma linda noite para todo mundo, que Deus abençoe todos os corações. Paz e luz.